Olá pessoal, de volta à nossa aula de saúde mental. Hoje a gente vai falar um tema bastante importante, que são os sinais e sintomas do desenvolvimento aí que a gente tem da personalidade do indivíduo. Quando que esse indivíduo, em qual faixa etária, ele começa a apresentar essa modificação aí da personalidade. E aí a gente vai ver para qual idade que a criança ela apresenta, é determinado ali o que ela pode apresentar de comportamentos que são diferentes, né, de uma criança para aquela idade, de um adolescente, enfim. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto. Então segue aqui comigo no slide. A gente já falou aí um pouco sobre psiquiatria, né, sobre toda a história da psiquiatria. Lembrando que quando a gente fala em psiquiatria, a gente faz o tratamento tanto com as consultas lá, onde o indivíduo ele expõe, né, os seus problemas. Além dos problemas, ele vai expor coisas aí da vida, só voltar aqui, né? Uma consulta em que ele vai expor ali, além associado, mais o tratamento medicamentoso, né? E aí, lembrando o quê? O que é saúde mental para esse indivíduo? Vai estar relacionado ao quê? Ao biopsicossocial. Então, a gente avalia o biologismo, o psico, né? O psico ali do indivíduo, e o social. Então, isso aqui, dentro da saúde mental, é a associação desses três conceitos aí, que geral, vocês perceberam que nessas aulas a gente sempre vem falando aí dos locais que esses pacientes eles são tratados e sempre levando em consideração aí o biopsicossocial. Por quê? Porque a gente inclui a família, o cliente, que é o meu paciente, também podendo ser chamado de cliente, e a comunidade, para que ele não seja um paciente ali isolado. A gente falou algumas formas de prevenção, né? E lembrando que quando a gente fala sobre saúde mental, eu trouxe para vocês alguns panoramas que a gente tem, alguns gráficos que a gente tem. Tem uma aula, se eu não me engano é essa, que a gente vai trazer também sobre as prevalências, né, gráficos aí de prevalências e incidências de saúde, dos problemas relacionados à saúde mental. Freud, ele foi um marco importante aí na história, porque ele estudou o desenvolvimento da personalidade por estágios, porque a partir desse desenvolvimento, desse estudo por estágio, ele consegue averiguar o que uma criança, né, um adolescente, qual o comportamento aí para esses indivíduos, tá? Então, ele tem uma experiência aí na infância, né, com a personalidade desse indivíduo e também uma forte influência aí sobre a personalidade do indivíduo adulto. Então, Freud, ele estudou o quê? A personalidade do indivíduo. E, além disso, ele organizou essa personalidade em três componentes: o ID, o ego e o superego que o indivíduo ele pode apresentar. E aí, o que esse ID aqui? Vai ser o princípio do prazer. Então, é o quê? Ela vai estar presente desde o nascimento. Então, vai buscar satisfazer as necessidades imediatas do indivíduo. E, por exemplo, esse comportamento ele pode ser impulsivo e irracional. Exemplo, uma criança está lá, você passeando com seu filho no shopping, né? E aí, ele quer determinado brinquedo lá da loja, né? E aí ele começa a apresentar lá comportamentos impulsivos, né? O choro e tudo, porque ele quer porque quer aquele objeto, né? Então, entra dentro da personalidade aí do ID, que é algo que ele quer aquele objeto para satisfazer a necessidade dele naquele momento, né? E aí ele apresenta aquele tipo de comportamento, né? Para poder ganhar o que ele quer. A gente tem o ego. Então, esse ego aí vai estar relacionado com a realidade, o princípio da realidade. Esse desenvolvimento do ego, ele está presente entre os 4 e 6 meses de idade, né? Então, principal objetivo, né, a principal função do ego é manter aí uma harmonia entre o mundo externo, o ID e o superego, tá? Então, por exemplo, um bebezinho de 4 a 6 meses, ele começa a vivenciar a realidade ali do mundo externo, né? E ele vai se adaptar ali à realidade do mundo externo. E o superego, que é o princípio da perfeição, que é quando a criança ela desenvolve esse princípio por volta aí de 3 e 6 anos de idade. Então, ela já começa
a ter valores e princípios morais, né? E aí, essa parte do superego, ela é extremamente importante porque ela também aqui está associada com a socialização e com aí o controle dos impulsos desses indivíduos nessa faixa etária. Então, o que a gente tem aí dentro das estruturas da personalidade, né? Então, quando a gente fala de ação, quando a gente fala em ação, o ID ele vai ser para libertar, para prazer e aventuras. O ego ele vai ser para fazer a administração disso. E o superego vai ser ali se policiar em relação a leis, né? E, enfim. A localização, quando a gente fala em ação de localização, o ID ele vai ser algo mais inconsciente. O ego vai estar relacionado com o consciente e o superego com a consciência. E os resultados? O ID pode apresentar psicose ou transtornos de comportamento obsessivo e compulsivo. O ego, as normalidades, e o superego pode causar uma neurose no indivíduo, trazendo até uma esquizofrenia. Então, eu trago aqui um exemplo para vocês entenderem. O ID, um exemplo, o estômago está roncando. O ego vai ser o quê? Vai ser o quê? Você vai entrar, por exemplo, tá próximo de você, um bar, você entra no bar e pede uma coxinha. O superego é aquilo, você pensa que você está comendo uma coxinha, mas que aquela coxinha ela tem ali umas 300 calorias, tá? Dentro desse nosso panorama, Freud, ele traz aí uma topografia da mente, justamente para nos mostrar aí quais são as principais funções. Então, o meu indivíduo consciente, né? O meu indivíduo consciente, ele vai ter uma memória, uma percepção, né? Ele vai facilmente fazer recordações ou vai conseguir recuperar atos aí, né, da história. O inconsciente, ele não consegue trazer percepção consciente, né? Geralmente pode ser recuperadas por hipnose. A gente tem algumas certas substâncias, alguns certos medicamentos que podem alterar a percepção desse indivíduo. Ele, nesse momento, ele pode apresentar também comportamentos incompreensíveis. E o pré-consciente, que é quando ele tem memórias esquecidas, mas que rapidamente podem ser lembradas. Quando a gente fala no estágio do desenvolvimento da personalidade, a gente perpassa 5 fases psicossociais aí. Então, a gente tem a fase oral, né? Então, essa fase oral vai ser o foco aí da energia na boca. Então, ela ocorre aqui por volta dos 18 meses de idade da criança e vai ser a satisfação das necessidades básicas, né? Então, é a necessidade, tudo que a criança vê, ela coloca ali na boca. A gente tem a fase anal, que é quando, por exemplo, a gente tem relacionada ao controle dos esfínteres, então ocorre aí entre os 18 meses, né, que dá aproximadamente 1 ano e 6 meses, até os 3 anos, que é onde essa criança ela já começa a ter o início aí da interação social e aí relacionado com as normas de higiene. A fase fálica, que é quando ocorre aos 3 e 6 anos, em que essa criança ela apresenta libido investida sobre o pai ou a mãe. A fase de latência, que ocorre entre os 6 anos e até a puberdade, que é o foco no grupo, né, nos amiguinhos da mesma idade, do mesmo sexo, e a fase genital, que é de 13 aos 20 anos, que são as relações interpessoais do indivíduo, que vai daí se basear no prazer verdadeiro, né, na interação sexual que esse indivíduo pode apresentar. Falando um pouco mais sobre os transtornos, a gente teve uma aula que eu falei sobre os transtornos, hoje a gente vai fazer uma revisada aqui em relação aos transtornos, tá? A gente tem os transtornos de personalidade, que são considerado um distúrbio grave aí do comportamento, tá? Que, além disso, esse transtorno de personalidade, ele pode causar uma ruptura pessoal e social, tá? Ela também tem um caráter hereditário, um caráter genético aí. Geralmente, esses transtornos de personalidade são apresentados no final da infância ou na adolescência. E muitas das vezes o diagnóstico ele é difícil, por quê? Porque às vezes a criança ela apresenta ali
algo ali dentro das características da personalidade que pode estar muito relacionado com a idade. Muitas das vezes relacionam-se mais as características com a idade do que com um transtorno ali que aquela criança pode apresentar. Por isso que a gente fala que o diagnóstico é um pouco difícil. Dentro dos aspectos básicos aí desse transtorno da personalidade, vai ter o quê? Atitudes e condutas desarmônicas envolvendo o trabalho, a família e a sociedade, né? O padrão anormal do comportamento. Essa pessoa, né, essa criança, esse adolescente, ele não se sente adaptado ao meio em que ele vive, né? As manifestações aí, elas sempre vão aparecer na infância ou na adolescência. E geralmente traz muito problemas aí social e ocupacional. Então, por exemplo, pega aí uma adolescente, sei lá, uma adolescente que é criado com pai e mãe, tem família, mas aí ele apresenta algumas condutas desarmônicas, né? Vocês percebam que essas atitudes e condutas desarmônicas, um adolescente ele já apresenta sem nem mesmo ter aí um transtorno instalado. Vocês vão perceber, por isso que a gente fala que é difícil o diagnóstico, porque são características que apresentam, por exemplo, ali na fase da adolescência, é característico daquela fase, tá? Mas aí a gente faz essa avaliação minuciosa. Então, por exemplo, vocês vão perceber que essas manifestações, elas podem aparecer na infância ou na adolescência, mas elas podem continuar aí por toda a vida. E aí a gente vai para os grupos. Então, por exemplo, no grupo A, a gente tem aí os comportamentos que são considerados estranhos ou excêntricos. E aí a gente tem o distúrbio de personalidade paranoide, né, que é caracterizado aí pelo CID, a classificação aí das doenças internacionais das doenças. Então, esse indivíduo, o que ele vai apresentar? Uma sensibilidade exagerada. Então, ele vai ficar ou triste demais ou felicidade demais, né? Então, vai ser algo aí bem exagerado. Essa sensibilidade também pode estar relacionada com dor, né? Então, às vezes a dor não está nem intensa, mas ele tem uma sensibilidade ali exagerada para a dor. Esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de comportamento, ele geralmente guarda ódio, rancores, recusa perdoar, sempre desconfia aí e distorce situações. Também faz uma interpretação errônea das ações, né? Essas ações amistosas, que são as ações aí amigáveis, então faz uma interpretação errônea. São pessoas que lutam por seus direitos pessoais, mas é aquela pessoa que sempre fica com o pé atrás, tem uma suspeita aí em relação a qualquer tipo de fidelidade, né? Seja amizade, paterno, até mesmo conjugal. Então, são distúrbios, esses parâmetros aqui são para pacientes que apresentam esses distúrbios de personalidade paranoide, tá? Então, sempre que vocês lembrarem de personalidade paranoide, vocês lembrem aqui da sensibilidade aqui exagerada. A gente tem também dentro desse grupo, que é considerado o grupo A, né? As pessoas que são frias e distantes, né? A afetividade aí dessas pessoas, elas têm uma capacidade limitada de apresentar aí sentimentos calorosos, ou até mesmo sentimentos de raiva. São pessoas que você faz elogios, faz críticas, mas elas são indiferentes, né? Elas preferem realizar atividades solitárias do que se relacionar aí com as outras pessoas, e são pessoas que possuem aí preocupação excessiva, com fantasias e até mesmo insensibilidades, introspecção. Então, é uma pessoa, né, que realmente aqui a gente classifica como estranhas ou excêntricas. Dentro desse grupo A, a gente também tem a personalidade esquizotípica, que geralmente quem apresenta esse tipo de personalidade, eles apresentam um afeto aí inapropriado, até mesmo constrangido. Então, são pessoas que apresentam crenças estranhas e pensamentos mágicos. Então, as crenças dessas pessoas vai ser, por exemplo, lá num personagem, né, num desenho animado, até num personagem, enfim, em coisas mágicas, né? São pessoas que vão apresentar uma aparência estranha ou excêntrica, né? São pessoas que não têm amigos nem pessoas confidentes e elas têm ideias paranoides, né? Os pensamentos são muito vagos, né?
Dentro da classificação aqui do grupo B, a gente tem as pessoas que são mais dramáticas e emocionais. Então, são pessoas que apresentam um distúrbio de personalidade antissocial. Então, são pessoas que elas não... Por exemplo, elas dentro do meio social, se chega ali um indivíduo próximo que perdeu um parente, né, que está com aquele sentimento de luto pela perda, essa pessoa ela é indiferente, vai ser indiferente pelo sentimento alheio. Então, se tem ali ao próximo dela alguém que está feliz ou que está triste, ela vai ser indiferente ali à emoção, ao sentimento da pessoa. Dentro desse distúrbio, essas pessoas também apresentam atitudes persistentes de irresponsabilidade, de desrespeito por normas, então não quer muito seguir as normas ali, né, que rege ali. Estabelece relacionamentos, mas é impossível mantê-los por muito tempo, então arruma ali, tem um relacionamento, mas os relacionamentos não serão duradouros. Tem pouca tolerância a frustrações, né? Então, por exemplo, se ela se frustra, o que vai acontecer aí? Ela pode ter uma descarga de agressão, só que o limiar para essas descargas aí é baixo. Nunca experimentam sensações de culpa e nem aprende com a experiência, né? Mesmo sendo punido severamente. Então, por exemplo, vamos pegar aí uma adolescente que por exemplo, vamos supor aí que você pega o carro do pai e acaba batendo ali, né, por distração ou até mesmo, enfim, por conta do comportamento em si. Então, ele nunca vai manifestar esse sentimento de culpa, essa sensação de culpa que foi por conta dele, que houve aquela batida do carro ou atropelamento de alguém, né? Mesmo se for preso, mesmo se for ter um outro tipo de punição. E o que vai fazer? Vai culpar os outros, né? Ou oferecer respostas plausíveis. Então, montar toda uma situação para dizer que não foi ele, né? Que aconteceu por isso e por aquilo, mas nunca vai se culpar aí por conta do acontecido. A gente tem os distúrbios de personalidade borderline. Esses distúrbios, eles vão estar relacionados com o afeto e os impulsos, né? Então, por exemplo, a pessoa apresenta raiva, tristeza, vergonha, labilidades, né? Alterações do humor. Ela pode apresentar uma impulsividade de duas formas, ou autodestrutiva, se automutilando, né? Com tentativas de suicídio, ou com impulsividade, descontando, né, isso aí em abuso de drogas, né, ou se alimentando de forma desordenada, ou até mesmo explosões verbais. Só que um detalhe desse distúrbio de personalidade é o medo do abandono que essa pessoa tem. E aí ela faz o quê? Ela é daquele tipo de pessoa que se ela tem um parceiro ou uma parceira, ela começa a ameaçar a pessoa ali para que possa se manter ali o relacionamento, não porque ela ama excessivamente aquela pessoa, mas porque ela tem medo de ser abandonada. A gente tem também os distúrbios de personalidade histriônica, né, que são pessoas dramáticas, né, são pessoas teatrais, exageradas, são pessoas que elas vão chamar atenção para si mesmas e elas são excessivamente preocupadas com a aparência e com a atração física. São pessoas que elas controlam as pessoas que estão ao redor dela para que ela possa manipulá-las. E aí são aquelas pessoas que precisam e que exigem uma atenção constante, né? E acha que as pessoas ao seu redor só vão lhe dar atenção se elas agirem ali por extremos caminhos. Além também daquelas que têm uma imensa vontade de seduzir, né? Só que nessas tentativas de seduções aí, nessas vontades de seduções, se ela consegue ali um parceiro, ela seduz aquela pessoa, só que não mantém relações. Esse distúrbio de personalidade é aquele que ela seduz a pessoa, no entanto, ela não quer ficar com aquela pessoa. Ela só é a vontade de seduzir o momento, mas ela não mantém ali relações afetivas, nem profundas e nem íntimas. É aquela pessoa que aonde ela tá, ela quer chamar a atenção,
ela quer ser ali o centro, né? Uma pessoa bem dramática, bem teatral, mas é uma pessoa com dificuldade de manter vínculos. E mesmo que ela chame a atenção e faça ali um grupo de amigos, ela tem uma dificuldade de manter uma relação afetiva, de manter uma relação ali com aqueles indivíduos. Vou finalizar a aula, né, nesse momento. A gente continua aí no próximo bloco, tá? E aí no próximo bloco a gente dá continuidade a esse tipo de aos transtornos aí. Lembrando que às vezes se você está assistindo a aula e está achando que você apresenta um ou outro dessas características, não quer dizer que você apresenta aquele transtorno. A gente faz a avaliação do transtorno quando a gente tem uma gama ali de características, quando é como se fosse uma doença. A gente não pode dizer que o paciente ele está com um câncer, sendo que não foi feito ali exames, né? Sendo que ele não apresenta sinais e sintomas, tá? É que nem a mesma coisa, eu não posso dizer que o paciente ele está infectado por um determinado vírus se ele não apresenta sinais e sintomas, ou se ele apresenta sinais e sintomas isolados, né? Um ou outro sinal e sintoma. Então tem que ser ali a associação desses sintomas, tá? E desses sinais. A gente se encontra na próxima aula.